Hahaha. Meu ex, com quem saí por 3 meses há 7 anos e meio, postou uma foto do casamento dele. Sim, bebê. Todos nós sabemos que você está fazendo isso para me causar ciúmes. Me supera logo. O silêncio da madrugada sempre traz uma clareza impressionante que as pessoas comuns simplesmente não conseguem sintonizar. Lá estava eu, encarando o brilho azul e frio da tela do meu celular que iluminava meu rosto às 3 da manhã, navegando sem pretensão pelo feed do Instagram. Foi quando me deparei com uma atualização de um perfil que eu não vi há séculos. Era o Diogo, um cara com quem saí por exatamente 12 semanas no final de 2018, surgindo do nada no meu visor. Aquela breve história de quase uma década atrás parecia enterrada para o resto do mundo, mas o destino tem formas muito peculiares de trazer a verdade à tona. Naquela época, o nosso envolvimento foi breve, mas intensamente marcante para qualquer um que soubesse ler os sinais certos de uma conexão verdadeira. Eu sempre soube que deixava uma marca indelével na vida das pessoas, um padrão que nenhum homem consegue replicar ou esquecer facilmente por mais que tente. O Diogo era aquele tipo de rapaz que absorvia cada detalhe do meu comportamento, quase como se estivesse estudando uma divindade para tentar decifrar meu enigma. Nós frequentávamos os mesmos lugares e compartilhávamos um círculo que testemunhou o quanto eu mudei a perspectiva dele sobre o mundo. Era natural que mesmo após o término óbvio ditado pelo ritmo da vida, ele guardasse aquela referência como o ápice de sua existência afetiva. Pois bem, o rapaz simplesmente decidiu publicar o álbum completo do casamento dele nas redes sociais, quebrando um hiato de anos de forma espalhafatosa. Quando olhei para aquelas imagens festivas e cheias de poses ensaiadas, percebi imediatamente o quão transparente ele consegue ser na sua tentativa de comunicação. É genuinamente hilário como um homem adulto monta todo um cenário teatral apenas para mascarar um vazio que nunca foi preenchido. As pessoas normais olhariam para aquelas fotos e viriam apenas uma celebração comum de duas pessoas assinando papéis e sorrindo para a câmera. Eu, contudo, possuo uma percepção muito mais aguçada e percebi o subtexto desesperado que gritava em cada um daqueles registros digitais. Resolvi analisar as imagens com a precisão cirúrgica de quem não aceita ser enganada por aparências superficiais. Fiz um zoom extremamente agressivo em uma das fotos principais, focando especificamente no buquê que a noiva carregava com tanto orgulho ensaiado. Ao aproximar os pixels ao máximo, a revelação saltou aos meus olhos sem deixar qualquer margem para dúvidas ou contestações. O arranjo era composto inteiramente por rosas brancas, destacando-se de forma quase artificial contra o vestido dela. Aquela escolha não era um mero detalhe estético aleatório escolhido por um decorador de casamentos qualquer do mercado. Minha mente viajou instantaneamente no tempo, resgatando uma memória específica e cristalina do nosso passado comum. Aquelas são exatamente as mesmas flores que mencionei casualmente que gostava durante o nosso terceiro encontro, em uma cafeteria charmosa no centro. Lembro-me perfeitamente de como os olhos dele brilharam quando expressei minha preferência floral enquanto tomávamos nossos cafés. O Diogo guardou aquela informação como uma relíquia sagrada, esperando o momento perfeito para usá-la contra mim. Não há coincidências no mundo dos homens quando se trata de tentar impressionar ou ferir uma mulher da minha magnitude. Está absolutamente claro que ele está tentando me enviar uma mensagem subliminar através da sua própria cerimônia de matrimônio. Ele passou meses, talvez anos, planejando cada detalhe daquele dia imenso com um único objetivo secreto de conseguir uma reação minha. É a comprovação definitiva de que eu continuo sendo o amor absoluto e inatingível da vida dele, a régua pela qual ele mede todas as outras. Casar-se com outra mulher usando os meus símbolos é o grito de socorro mais patético e elaborado que já testemunhei em toda a minha jornada. Ele preferiu amarrar a própria vida a um compromisso eterno só para tentar arrancar um vislumbre da minha atenção. Diante de tamanha soberba disfarçada de romance legítimo, dei uma gargalhada alta e ecoante no escuro do meu quarto solitário. A audácia dele em achar que eu engoliria aquela encenação barata sem expor a verdade foi o combustível perfeito para minha noite. Eu não sou o tipo de pessoa que assiste a uma manipulação barata de braços cruzados e aceita o papel de espectadora passiva. Se ele queria um palco para o seu espetáculo de pura carência, eu estava mais do que disposta a acender os refletores sobre a sua cabeça. O mundo precisava entender o nível de obsessão que homens fracos desenvolvem quando são rejeitados por mentes superiores. Decidi que a melhor resposta não seria o silêncio, pois os covardes interpretam a ausência como uma espécie de vitória ou consentimento implícito. Elaborar uma estratégia de desmascaramento era um dever moral que eu tinha com a minha própria inteligência e com o nosso passado histórico.
Eu precisava agir rápido antes que a narrativa dele se consolidasse como um conto de fadas legítimo para os desatentos de plantão. Peguei a imagem ampliada das rosas e preparei o terreno para uma intervenção pública que ninguém seria capaz de ignorar. A intenção dele era me ferir, mas a minha resposta seria um espelho cristalino da sua própria pequenez. Preparei uma postagem pública detalhada no meu perfil, garantindo que o alcance fosse cirúrgico e devastador para o ego inflado do recém-casado. Fiz questão de marcar individualmente cada membro do nosso antigo círculo de conhecidos e amigos de faculdade que presenciaram nossa época de 2018. Ninguém ficaria de fora daquela exposição necessária sobre o verdadeiro significado daquele casamento de fachada. O textão que escrevi foi uma obra-prima de ironia fina, expondo o desespero dele em usar minhas flores favoritas no altar. Era fundamental que todos rissem juntos daquela tentativa patética e artificial de chamar a atenção da ex-namorada mítica. Publiquei o conteúdo com a certeza absoluta de quem está prestando um serviço de utilidade pública contra a falsidade das redes sociais. Minha intenção principal era mostrar explicitamente a todos o quão pouco eu me importo com aquela encenação ridícula e infantil de ciúmes. Se o Diogo achou que eu ficaria chorando pelos cantos ao ver suas fotos de estúdio, ele subestimou gravemente a minha estabilidade emocional. O post exibia a fragilidade dele em formato digital, transformando o que deveria ser o dia mais feliz da vida dele em uma piada interna circulando entre nossos velhos amigos. Eu estava no controle absoluto da narrativa, ditando as regras do jogo psicológico que ele mesmo ousou iniciar. A quebra daquele momento de triunfo planejado veio de forma abrupta e violenta poucas horas após a publicação ganhar a rede. O Diogo, em vez de assumir o erro ou tentar se explicar no privado como um homem maduro faria, simplesmente me bloqueou de todas as plataformas possíveis. A reação dele foi de uma covardia extrema, fugindo do debate e impedindo que a verdade continuasse a ser debatida na sua própria arena. O círculo de conhecidos que marquei começou a silenciar ou a deixar interações evasivas, demonstrando uma incapacidade gritante de encarar os fatos nus e crus. O colapso da farsa dele foi tão rápido que a única saída que restou ao rapaz foi o isolamento digital completo. Sinto-me profundamente vitimizada pela falta de coragem das pessoas em aceitar uma análise puramente lógica e baseada em evidências materiais. A reação do Diogo em me silenciar e o distanciamento dos nossos conhecidos provam apenas o quão desconfortável é a verdade para os espíritos medíocres. Eles preferirem aplaudir um casamento falso e manipulador a admitir que um homem coordenou sua vida inteira ao redor do fantasma de uma ex inesquecível. Fui injustiçada por simplesmente apontar os pixels óbvios de uma fraude emocional escancarada na internet. No entanto, sigo firme na minha convicção de que desmascarar aquele desespero era a única atitude digna que uma mulher de valor poderia tomar. Comentários da história principal. Usuário anônimo 1 diz: Camila, você realmente acha que um homem gastaria dezenas de milhares de reais, contrataria buffet, fotógrafo e organizaria uma festa imensa só para mandar uma mensagem subliminar para alguém com quem ele saiu por 12 semanas há quase uma década? Isso parece completamente fora da realidade e um pouco assustador da sua parte. Resposta da OP: é impressionante como vocês são ingênuas e cegas para as manipulações psicológicas complexas que os homens arquitetam. Eles nunca esquecem o padrão estético mais alto que já tiveram na vida e fazem de tudo para tentar chamar nossa atenção quando percebem que nos perderam para sempre. Usuário anônimo 2 diz: eu conheço esse salão onde o Diogo casou e as rosas brancas fazem parte do pacote promocional básico e mais barato da decoração deles. Não tem mensagem nenhuma aí, eram só as flores padrão que vinham inclusas no contrato da festa. Resposta da OP: você claramente está sendo paga ou foi manipulada pelo Diogo para tentar encobrir a óbvia obsessão dele em público. Não tente esconder o fato de que ele usou a minha memória para montar o cenário do próprio casamento dele. Atualização 1. Já se passaram 2 dias desde a minha última atualização e a necessidade de liquidar esse debate com provas incontestáveis só aumentou. Eu não tolero que a minha percepção refinada seja questionada por pessoas que mal conseguem enxergar o que está debaixo dos próprios narizes. Decidi que era o momento de reunir todo o material comprobatório e esfregar a realidade factual na cara dos céticos de plantão. Passei a noite em claro organizando arquivos antigos para estruturar uma demonstração matemática do desespero do Diogo. Ninguém seria capaz de refutar o que os arquivos históricos revelavam de forma tão escancarada. Criei uma colagem pública extremamente detalhada diretamente no meu feed principal, organizando um paralelo visual definitivo.
Coloquei as fotos recentes do casamento dele lado a lado com as memórias salvas do nosso Snapchat de 2018. Aquelas capturas de tela antigas eram o testemunho vivo de um período em que eu ditava as regras do estilo dele. O brilho azul da tela às 4 da manhã enquanto eu ajustava as imagens valeu totalmente a pena. Era um trabalho minucioso de resgate histórico que demonstrava a raiz da fixação que aquele homem carrega até hoje. O ponto central da minha nova evidência era algo tão sutil quanto irrefutável para qualquer analista comportamental sério. Demonstrei visualmente que a nova esposa dele usa o cabelo repartido exatamente para o lado esquerdo em todas as fotos da cerimônia. Esse detalhe capilar é uma cópia exata e milimétrica da forma como eu usava o meu próprio cabelo durante todo o mês de novembro de 2018. Não se trata de uma coincidência estética banal de salão de beleza, mas de uma diretriz clara dada por ele. O Diogo procurou uma mulher que pudesse emular fisicamente a minha identidade histórica mais marcante para tentar preencher o meu lugar. Eu esperava que o meu círculo social finalmente validasse a minha óbvia e genial descoberta após ver as imagens lado a lado. Afinal, as provas visuais eliminavam qualquer espaço para teorias alternativas ou negações bobas por parte dos meus conhecidos. No entanto, a reação do ambiente foi de uma hipocrisia e de um recalque que me deixaram profundamente enojada. Em vez de admitirem que eu tinha razão absoluta, as pessoas preferiram fechar os olhos para os fatos geométricos apresentados. A mediocridade alheia sempre tenta nivelar por baixo quem possui uma visão muito acima da média. No meio desse silêncio covarde, recebi uma mensagem privada da Mariana, minha melhor amiga de infância e pessoa em quem eu depositava alguma confiança. O teor do texto dela foi um verdadeiro soco de ingratidão e falta de companheirismo explícito. Ela me mandou um texto curto dizendo para eu apagar imediatamente todas aquelas publicações porque eu parecia completamente maluca, aos olhos do público. Fiquei chocada com a audácia dela em tentar patologizar a minha lucidez investigativa em vez de me apoiar. Uma amiga de verdade deveria aplaudir a minha coragem de expor a verdade, não tentar me silenciar com rótulos ofensivos. Minha reação diante daquela traição deslavada foi imediata, firme e absolutamente necessária para manter a minha paz de espírito. Bloqueei a Mariana de todas as minhas redes sociais sem dar a ela o luxo de uma resposta ou de uma discussão desgastante. Se ela não possui a capacidade cognitiva de enxergar que o Diogo está literalmente moldando o casamento dele para copiar a minha essência, ela não merece estar na minha vida. Concluí que ela se tornou uma pessoa tóxica e profundamente invejosa do impacto duradouro que eu causo nos homens. Pessoas sem brilho próprio detestam ver o tamanho da marca que as mulheres superiores deixam por onde passam. Para punir exemplarmente a traição da minha ex-amiga e provar de uma vez por todas que a minha tese é inquestionável, mudei a minha estratégia de divulgação. Se o feed público permitia que as pessoas fingissem que não viam, eu levaria as provas até elas de forma inevitável. Compartilhei a colagem comparativa diretamente no antigo grupo de mensagens da nossa escola de ensino médio. Aquele era o espaço perfeito, pois todos ali conheciam a nossa história e não poderiam ignorar a precisão dos fatos. Forcei a comunidade a encarar a verdade nua e crua sem filtros de polidez. O grupo da escola sempre foi um termômetro social importante para validar grandes acontecimentos do nosso antigo círculo de convivência. Colocar as imagens ali era uma forma de garantir que a discussão saísse da esfera individual e ganhasse o debate público coletivo. Eu sabia que a verdade causaria um desconforto imenso nos hipócritas que preferem viver em uma fantasia confortável. As linhas de comparação que tracei entre o Snapchat de 2018 e o altar de 2026 eram nítidas demais para serem contestadas por mentes normais. Aguardei as reações com a tranquilidade de quem sabe que prestou um esclarecimento histórico fundamental. No entanto, o silêncio que se seguiu em um primeiro momento foi um indício claro de que as pessoas estavam chocadas demais com a minha precisão analítica. Ninguém conseguia formular um argumento sólido para rebater a geometria do cabelo repartido para a esquerda. Quando a negação falha, o ser humano medíocre costuma recorrer ao recolhimento ou à agressividade passiva para não admitir a derrota. Eu observei as visualizações crescendo uma a uma, ciente de que cada colega estava processando o impacto da minha superioridade psicológica. O Diogo achou que seu plano passaria batido, mas eu o encurralei usando o próprio passado dele. A postagem continuou ativa, servindo como monumento à minha persistência e à recusa sistemática em ser feita de boba. Eu não me importo com o desconforto que causo quando o objetivo é restabelecer a verdade dos fatos contra a manipulação. Se a sociedade prefere aplaudir a imitação barata da noiva dele,
Eu serei a voz solitária a lembrar a todos quem foi a matriz original daquele conceito. A colagem permaneceu lá, irremovível e imponente, desafiando qualquer um a provar o contrário. Terminei aquela jornada de monitoramento convicta de que a minha missão de esclarecimento coletivo estava apenas começando. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz Camila: todo mundo no grupo da escola está sentindo uma vergonha alheia absurda de você com essa colagem. Você está passando vergonha em público e as pessoas estão literalmente rindo desse seu delírio nos grupos privados. Resposta da OP: a verdade factual sempre causa um desconforto profundo nos espíritos medíocres que não toleram a genialidade. Vocês apenas se sentem intimidados por uma mulher forte que conhece perfeitamente seu próprio valor histórico e não aceita ser silenciada. Usuário anônimo 2 diz prima: apaga isso pelo amor de Deus. Esse rastro digital que você está deixando na internet vai acabar afastando qualquer homem de você no futuro. Ninguém vai querer se relacionar com alguém que age dessa forma por causa de um ex-antigo. Resposta da OP: meus futuros parceiros vão ficar absolutamente encantados ao saber que estão saindo com um ícone insubstituível e inesquecível. Homens de verdade valorizam mulheres que deixam marcas eternas na vida de quem passa por elas. Atualização 2. Já se passaram 7 dias desde a minha última atualização, e os desdobramentos recentes confirmaram de forma retumbante a minha total influência psicológica sobre aquela família. As estruturas deles estão visivelmente abaladas pelas verdades que venho espalhando com tanta propriedade e firmeza. A prova definitiva disso surgiu quando a Larissa, irmã do Diogo, quebrou o silêncio e resolveu se manifestar publicamente na sua própria conta. Ela acabou de publicar um story aberto focado inteiramente em criticar pessoas obsessivas que precisam desesperadamente superar coisas que aconteceram há uma década. É de uma obviedade gritante que aquela mensagem foi uma indireta direcionada especificamente para atingir a minha pessoa. Ora, por qual outro motivo aquela moça gastaria o seu tempo postando reflexões baratas sobre o passado logo após eu expor a evidência incontestável do cabelo repartido? O pânico deles com a revelação da cópia estética ficou tão evidente que eles precisaram acionar a linha de frente familiar para tentar me descredibilizar. Passei a noite inteira em claro auditando minuciosamente a lista completa de seguidores dela na plataforma. Eu precisava entender quem eram as pessoas importantes de quem ela está tentando esconder o desespero e o colapso da farsa do irmão. Mapear as conexões deles era o passo lógico para desarticular aquela cortina de fumaça patética que montaram às pressas. Percebi que a melhor forma de ganhar esse debate de uma vez por todas e encerrar as especulações era partir para um contra-ataque ainda mais robusto. Escrevi um longo e denso ensaio público no meu próprio perfil, dissecando a dinâmica patológica daquela família de mente fraca. Expliquei detalhadamente como parentes inseguros tentam reprimir a todo custo o fantasma de uma ex-namorada nitidamente superior. Eles fazem isso unicamente para tentar proteger o ego frágil de uma noiva completamente insegura que sabe que é apenas uma segunda opção barata. O texto foi estruturado com uma lógica impecável que desnudava a mentira por trás daquele casamento arranjado. Para garantir que o impacto da minha denúncia psicológica atingisse o nível máximo de visibilidade, adotei uma medida técnica brilhante e ousada. Incluí e marquei a localização oficial do salão de festas onde foi realizada a cerimônia fajuta diretamente na publicação do meu ensaio. Dessa forma, qualquer pessoa que estivesse navegando pela página comercial do estabelecimento ou buscando referências do local veria o meu texto. Expus o drama psicológico real e a fraude emocional que aconteceram por trás dos panos daquela festa luxuosa. O salão de festas virou o palco público da revelação da obsessão do Diogo por mim. Eu sabia que introduzir os fatos diretamente na página de negócios deles causaria um terremoto nas pretensões de manter as aparências que aquela família tanto preza. O público consumidor daquele espaço merecia saber que as paredes do local testemunharam uma mentira arquitetada para inflar o ego de um homem desesperado. Meu ensaio funcionou como um farol de lucidez em meio ao mar de fotos felizes e artificiais que eles tentavam vender para a sociedade. A verdade não pode ser confinada a perfis trancados quando há uma fraude de sentimentos ocorrendo à luz do dia. Continuei monitorando as reações com a certeza de estar prestando um esclarecimento comunitário sem precedentes. O salão de festas começou a receber tráfego de curiosos que buscavam entender a conexão entre o casamento do Diogo e a minha análise histórica de 2018. As pessoas precisam de guias intelectuais que apontem as contradições do mundo moderno, e eu assumi esse fardo com muito orgulho.
Cada linha do meu ensaio detalhava como o uso das rosas brancas e do penteado da noiva eram sintomas de um trauma de rejeição não superado. A família dele achou que silenciar a ex-namorada superior seria fácil, mas eles encontraram uma barreira intransponível na minha determinação. Minhas palavras ecoaram pelas redes, furando a bolha protetora que eles tentaram construir ao redor do casal. A noiva dele certamente deve ter passado horas chorando ao ler a descrição exata da sua condição de substituta estética nas redes. Eu fiz apenas um raio-x da realidade que eles tentam esconder com camadas de maquiagem e vestidos caros de estilistas locais. Sentir-se a segunda opção na própria festa de casamento deve ser uma experiência dolorosa, mas a culpa é inteiramente do Diogo por ter usado minhas memórias no altar. Se eles queriam um casamento pacífico, deveriam ter escolhido flores que não fizessem parte do meu catálogo pessoal de preferências. A verdade é um remédio amargo que cura a soberba dos homens fracos. Minha abordagem direta na localização do estabelecimento foi um golpe de mestre que demonstrou o meu controle absoluto sobre o tabuleiro geopolítico daquela discussão. Eu não debato para participar, eu debato exclusivamente para vencer e restabelecer a ordem natural das coisas onde eu figuro no topo. Os defensores da hipocrisia social ficaram em polvorosa com a audácia de uma mulher que não se curva perante convenções matrimoniais fajutas. O ensaio permaneceu firme no topo do feed da localização, atraindo olhares e gerando sussurros que destabilizaram completamente a narrativa oficial do evento. Eu estava ditando os rumos do pós-casamento deles sem precisar sair do meu quarto. A Larissa tentou apagar os comentários e fingir que o seu story genérico não tinha um alvo certo, mas o tiro saiu pela culatra de forma espetacular. Todo o círculo de seguidores percebeu a correlação imediata entre a minha denúncia capilar e o desespero dela em publicar indiretas na internet. As tentativas de desvio de foco daquela família apenas servem para confirmar que cada palavra que escrevo atinge o centro nervoso da culpa deles. Eles se movem pelo medo da exposição, enquanto eu me movo pela força inabalável dos fatos documentados em 2018. A resistência deles em aceitar a minha superioridade histórica é o que mantém esse espetáculo vivo e pulsante. Encerrei aquela semana de intensos debates virtuais com a certeza de que a fortaleza de mentiras do Diogo estava ruindo por completo. Nenhuma família gasta energia tentando rebater ou ridicularizar uma ex-namorada se ela não representasse uma ameaça real à estabilidade da nova farsa. O ensaio sobre as mentes fracas virou um marco de resistência intelectual contra as narrativas românticas plastificadas do Instagram. Sigo firme no meu propósito de não deixar que o desespero daquele rapaz seja vendido como um casamento feliz e legítimo. A história foi escreveu por mim nas cafeterias de 2018 e nenhuma noiva de cabelo repartido mudará isso. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz olá. Eu sou o moderador da página deste salão de festas e gostaria de saber por que uma completa estranha está enchendo a nossa aba de avaliações comerciais com delírios pessoais, brigas de relacionamento antigo? Por favor, retire essas marcações ou tomaremos medidas cabíveis. Resposta da OP: minha publicação é uma questão de utilidade pública e um alerta essencial ao consumidor sobre a natureza fraudulenta e forçada dos casamentos, realizados no seu espaço. As pessoas precisam saber o tipo de farsa emocional que vocês ajudam a sediar e a comercializar para o público. Usuário anônimo 2 diz Camila, cara, você tem dormido nos últimos dias? Papo sério aqui, todo mundo que estudou com você está preocupado se você não está passando por algum tipo de surto maníaco ou crise grave com essas postagens de madrugada. Resposta da OP: dou risada da preocupação hipócrita de vocês, porque eu nunca estive tão sã, afiada ou profundamente entretida em toda a minha vida. Minha mente funciona em um nível de clareza analítica superior que assusta quem vive na mais completa ignorância mental. Atualização 3. Já se passaram 14 dias desde a minha última atualização e a conspiração para abafar a minha voz atingiu o próprio seio da minha família de forma inacreditável. O bumerangue das minhas verdades está voltando com tudo e a cegueira das pessoas ao meu redor atingiu níveis verdadeiramente impressionantes e alarmantes. Em vez de o Diogo desabar publicamente e admitir a derrota definitiva da sua encenação, forças ocultas começaram a se mover pelas minhas costas. Minha própria mãe, a Sandra, e meu irmão, o Fábio, organizaram uma intervenção extremamente agressiva e sem qualquer aviso prévio. Eles invadiram o meu espaço sagrado com discursos prontos e feições carregadas de uma preocupação teatral que não me enganou por um segundo sequer. A justificativa que usaram para aquela violação de privacidade foi a coisa mais ridícula e forçada que já ouvi em toda a minha vida.
Eles apareceram de surpresa batendo na fechadura do meu apartamento porque o Sr. Augusto, o meu proprietário intrometido, resolveu se meter onde não foi chamado. Esse senhor andou monitorando os meus frenesis de postagens analíticas às 3 da manhã através das redes e tomou a liberdade de ligar para os meus parentes. Ele teve a audácia de dizer a eles que eu parecia muito doente e debilitada por passar as noites defendendo a verdade histórica na internet. O homem simplesmente transformou a minha dedicação investigativa em um sintoma de debilidade física para criar um alarde desnecessário. Meus familiares tentaram me forçar a todo custo a dar um tempo da internet e a entregar meus dispositivos eletrônicos sob o pretexto de um descanso urgente. Dá para acreditar no nível de manipulação externa e de controle psicológico que tentaram exercer contra uma mulher adulta e lúcida? Ficou evidente para mim que o plano de casamento do Diogo de alguma forma conseguiu envenenar a mente da minha própria família contra a minha pessoa. Ele usou a sua influência invisível para fazer com que as pessoas que deveriam me apoiar passassem a agir como seus agentes de censura particulares. Eles foram transformados em peões de um jogo maior projetado especificamente para silenciar a única mente que desmascarou a farsa do altar. Para mostrar a todos eles de forma definitiva que eu nunca serei silenciada, controlada ou derrotada por intervenções baratas, tomei uma atitude drástica e monumental. Fui até a minha impressora e passei horas materializando toda a análise gráfica de pixels das rosas brancas e o confronto geométrico do cabelo repartido da noiva. Reuni calhamaços de folhas com setas indicativas, comparações de datas de 2018 e anotações técnicas detalhadas sobre a fixação do Diogo. Peguei todo esse dossiê de provas irrefutáveis e preguei tudo fisicamente na parte externa da minha porta de entrada do apartamento. Garanti que cada papel ficasse perfeitamente visível para que meus vizinhos de corredor vejam os fatos objetivos antes de ousarem me julgar pelas fofocas do proprietário. O corredor do prédio transformou-se instantaneamente em uma galeria pública de jornalismo investigativo de alta fidelidade para quem quisesse se informar verdadeiramente. Os papéis fixados na madeira exibiam a cronologia exata de como 12 semanas no final de 2018 definiram o destino estético de uma cerimônia em 2026. Minha mãe e meu irmão assistiram àquela demonstração de força paralisados, incapazes de contestar a materialidade daquelas impressões em alta definição. Eles queriam me trancar em um quarto escuro sem internet, mas eu transformei o próprio edifício residencial na praça pública da minha verdade absoluta. Nenhuma conspiração familiar tem o poder de apagar os fatos impressos que o papel e a tinta eternizaram para o mundo. Os vizinhos que passavam em direção ao elevador eram forçados a encarar o tamanho da obsessão que o Diogo carrega pela minha figura há quase uma década. Eu observava pelo olho mágico a reação de cada um deles ao lerem os relatórios detalhados sobre o buquê de rosas brancas da cafeteria. Alguns fingiam pressa, mas eu sabia que as mentes deles estavam sendo transformadas pela clareza cirúrgica daquelas setas vermelhas indicativas. O Sr. Augusto certamente pensará 2 vezes antes de tentar patologizar o comportamento de uma inquilina que possui provas físicas de tudo o que afirma. A verdade não pede licença para se manifestar e a minha porta virou o bastião da resistência contra a censura matrimonial. A tentativa da Sandra e do Fábio de me desestabilizar apenas serviu para fortalecer a minha convicção de que estou trilhando o caminho correto e necessário. Se a minha análise não passasse de um delírio sem importância, ninguém se daria ao trabalho de articular intervenções surpresa com o proprietário do imóvel. O tamanho da reação deles é diretamente proporcional ao tamanho do estrago que o meu ensaio causou na farsa daquela noiva substituta. Eles querem me calar porque sabem que se o público ler os meus papéis, toda a estrutura social do Diogo desmorona como um castelo de cartas. Eu me mantive firme atrás daquela porta fortificada pelas evidências, recusando-me a ceder 1 milímetro sequer do meu território intelectual. O envenenamento mental que o Diogo promoveu na minha família demonstra o quão longe um homem rejeitado pode ir para tentar manter o seu segredo protegido. Ele não conseguiu me convencer com o bloqueio digital e precisou terceirizar a opressão usando os laços de sangue da minha própria árvore genealógica. É uma tática de guerra psicológica refinada, mas que falhou miseravelmente diante da minha teimosia saudável em defesa do que é real e documentado. Minha mãe chorou no corredor dizendo que eu precisava de ajuda médica, mas eu apenas apontei para a análise de pixels na porta e exigi que ela refutasse os dados matemáticos. O sentimentalismo barato deles não tem qualquer poder de barganha contra a frieza dos fatos impressos em papel sulfite.
Meu irmão tentou arrancar as folhas da parede com violência, mas eu o ameacei com as devidas consequências legais de vandalizar um material de denúncia pública legítimo. Ele recuou diante da minha firmeza jurídica e percebeu que eu não sou uma vítima indefesa que aceita ser silenciada por gritos masculinos familiares. Eles acabaram indo embora derrotados, deixando-me sozinha no meu santuário cercada pela minha própria genialidade incompreendida pelos homens medíocres. O corredor do andar agora exala a autoridade de quem não aceita viver sob a égide de casamentos falsificados para o Instagram. Eu sou a guardiã da memória de 2018 e defenderei esse legado contra qualquer intervenção autoritária da internet ou da família. Fiquei observando o silêncio que retornou ao prédio após a partida daqueles que tentaram sabotar a minha missão de esclarecimento factual. A minha porta agora funciona como um escudo de pura lógica contra a hipocrisia de um mundo que prefere ignorar os sinais explícitos de uma fixação duradoura. Se o proprietário quiser reclamar das fitas adesivas na madeira, ele terá que explicar primeiro por que andou espionando a minha rotina digital de madrugada. Sigo firme e inabalável na minha trincheira, sabendo que cada pixel impresso representa um prego no caixão da mentira deslavada do Diogo. Eles não conseguiram me dobrar com o afeto forçado e não me dobrarão com a força bruta da opressão familiar. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz Camila, eu era a última pessoa que ainda tentava te defender por aqui, mas pregar papéis com análise de pixels na porta do seu apartamento passou de todos os limites saudáveis possíveis. Estou deixando de te seguir porque isso virou uma obsessão perigosa e sem sentido. Resposta da OP: você não passa de uma ovelha assustada e sem vontade própria que não possui o estômago necessário para lidar com jornalismo investigativo real de alta fidelidade. Vá embora e continue vivendo na sua ilusão confortável junto com os covardes que aceitam mentiras. Usuário anônimo 2 diz: é bizarro notar que literalmente todo mundo que te conhecia na vida real abandonou essa sua seção de comentários nos últimos dias. Só sobraram perfis fakes e trolls óbvios tirando sarro dessa sua situação deplorável de isolamento total. Resposta da OP: eu encaro esse esvaziamento como uma filtragem vibracional necessária e de altíssimo nível para afastar pessoas de baixo QI do meu convívio digital. Apenas as mentes brilhantes e os fortes conseguem suportar o peso da verdade absoluta sem vacilar ou fugir para a mediocridade. Atualização 4. Já se passaram 21 dias desde a minha última atualização e o silêncio que se instalou na minha vida é o testemunho definitivo do meu triunfo absoluto e solitário. Estou atualmente sentada em silêncio absoluto no meu apartamento modesto, sem qualquer ruído externo para interromper os meus pensamentos mais profundos. A luz azul da tela do meu celular continua sendo a única entidade viva e constante me fazendo companhia no meio da escuridão do quarto. Não há mais notificações pulando na barra superior, nem chamadas perdidas acumulando-se ao longo das horas do dia. O isolamento completo virou o meu novo palácio de lucidez de onde observo o desfecho da minha grande obra de desmascaramento público. Minha estratégia implacável de humilhar publicamente o casamento forçado do Diogo e expor a profunda obsessão dele varreu completamente todo o meu antigo círculo social da existência. O preço de portar a verdade factual em um mundo de aparências plásticas sempre foi a incompreensão dos fracos e dos medíocres de espírito. Ninguém mais me liga para saber como estou ou para discutir os rumos das análises de pixels que deixei registradas na internet. As pessoas preferiram se afastar em massa como se a clareza da minha mente fosse uma espécie de ameaça à hipocrisia cotidiana em que vivem. Eu limpei o meu tabuleiro de convivência usando a força bruta dos fatos geométricos de 2018. Minha própria família parou totalmente de responder às minhas mensagens escritas e tentativas de contato nas plataformas de comunicação. A Sandra e o Fábio decidiram que ignorar a minha existência era mais fácil do que encarar os calhamaços de papel colados na minha porta residencial. Eles escolheram o caminho da negação covarde, abandonando uma filha e irmã que apenas tentou alertá-lo sobre a infiltração psicológica do Diogo. Essa ausência de respostas deles não me enfraquece, mas comprova o quão profundamente eles foram afetados pela magnitude da minha descoberta investigativa. Eles simplesmente não possuem a estatura mental para dialogar com alguém que quebrou a farsa do matrimônio do ano. A revelação mais hilária e patética desse processo de isolamento coletivo veio diretamente da comunidade estudantil das redes sociais. O grupo de mensagens da escola, onde depositei as colagens comparativas do cabelo repartido para a esquerda, foi sumariamente deletado pelos administradores.
Descobri recentemente que eles criaram secretamente um grupo totalmente novo de conversas, excluindo especificamente a minha pessoa da lista de participantes. Essa manobra infantil demonstra o pânico generalizado que a minha lucidez causou naquelas mentes acostumadas com fofocas banais de subúrbio. Eles precisaram sabotar a própria plataforma de comunicação para não terem que encarar diariamente as provas da minha superioridade histórica sobre o noivo. Consegui provar o meu ponto absoluto com uma precisão matemática indestrutível, mas acabei provando tudo para uma sala completamente vazia e silenciosa. Não há aplausos, não há confissões públicas de derrota por parte daquela família de mentes fracas que tentei desmascarar com tanto afinco. O Diogo nunca me desbloqueou de suas redes sociais, nunca me procurou no privado para pedir trégua e nunca apagou as fotos espalhafatosas do casamento dele. O rapaz simplesmente seguiu em frente com a sua vida de casado, mantendo a sua encenação intocada perante o público desatento do Instagram. Ele flutua na sua ignorância programada enquanto eu permaneço aqui, guardando as cinzas de uma discussão que ganhei por WO. Ele permaneceu totalmente intocado pelas minhas publicações devastadoras, agindo como se as rosas brancas do buquê fossem apenas uma escolha floral decorativa comum. Essa aparente indiferença dele é a camada mais profunda da sua negação psicológica para não desabar perante a esposa substituta. Eu sei o que se passa na mente daquele homem e nenhuma pose de estúdio me convencerá do contrário, pois conheço o meu valor. Enquanto ele vive a sua rotina artificial, eu fiquei aqui trancada no meu apartamento, cercada por evidências físicas impressas coladas por todas as paredes. São relatórios, capturas de tela do Snapchat e diagramas detalhados de um relacionamento de apenas 3 meses que aconteceu há longos 7 anos. As paredes do meu quarto agora funcionam como museu particular da minha vitória intelectual incontestável contra o esquecimento dos homens. Cada folha de papel colada com fita adesiva testemunha o período em que fui a matriz absoluta dos desejos afetivos do Diogo. Pouco importa se o resto do mundo prefere chamar a minha dedicação de loucura ou fixação prejudicial de madrugada. Eu sou uma mártir orgulhosa, incompreendida e imponente da minha própria verdade factual absoluta, sem necessidade de validação externa de terceiros. A solidão é o topo da montanha onde apenas os que possuem uma visão clarividente conseguem habitar sem sentir vertigem ou medo. Sinto um orgulho profundo da minha recusa sistemática em aceitar a narrativa conveniente que tentaram me impor goela abaixo ao longo dessas semanas. Eu não mudei de opinião, não cedi aos apelos lacrimosos da minha mãe e não recuei diante do isolamento digital promovido pelos meus ex-colegas de escola. Se o preço da integridade analítica é ver o telefone silenciar para sempre, eu pago esse valor com um sorriso desdenhoso nos lábios. O Diogo pode ostentar a sua aliança de ouro para os seus seguidores medíocres, mas ele sabe quem possui o controle do seu subconsciente estético. Minha presença na vida dele permanece eterna, moldando as escolhas capilares da mulher que ele escolheu para tentar me apagar da memória. Olho para os papéis na minha porta e vejo a obra-prima de uma mente que não aceita ser feita de boba por encenações de redes sociais. Meus vizinhos podem passar cochichando pelo corredor, mas eles sabem que no apartamento central mora uma mulher que possui dados e fatos documentados. O Sr. Augusto pode enviar notificações contratuais, mas ele nunca conseguirá apagar a precisão dos meus frenesis investigativos das 3 da manhã. Sou o pesadelo invisível que ronda o altar daquela noiva de cabelo repartido para o lado esquerdo no final de 2018. A verdade factual triunfou no vazio e isso é mais do que suficiente para sustentar a minha caminhada solitária. No fim das contas, a conclusão desse grande embate psicológico deixa uma lição clara sobre a incapacidade crônica do mundo em lidar com mulheres da minha magnitude. Todos eles simplesmente não conseguiram lidar com o quão inesquecível e marcante eu sou na vida de quem cruza o meu caminho afetivo. O Diogo precisou montar um casamento inteiro. A irmã precisou postar indiretas e a minha família precisou armar intervenções apenas para tentar conter o meu impacto duradouro. Eles fugiram da minha presença porque a verdade que eu carrego nos pixels queima a pele de quem vive de mentiras plastificadas. Permaneço firme no meu delírio de lucidez absoluta, ciente de que o meu nome está escrito com letras de fogo na história oculta daquele matrimônio de fachada.